Nos abençoe, Jesus, o nosso bom e amado Mestre. Eu não sabia que eu tinha um obsessor encarnado aqui me assistindo, viu, Edivaldo? Esse tempo que eu não vejo, Edivaldo. Coisa boa está aqui. Coisa gostosa está aqui. Estava comentando com a Cleonice o que tem sido as minhas semanas. E até mesmo na sede onde eu trabalho, nos últimos 15 dias estive 2 dias, 1 dia e meio. Entrei na minha casa hoje, numa das minhas casas, e não achava uma série de coisas, porque a minha secretária, a Toninha, depois eu acerto a Toninha semana que vem, cheguei para trocar de mala, para vir para a minha casa em Brasília, e fazer a palestra, e não achava nada, eu já estava atrasado. Vindo de Uberlândia, tinha ido a Palmas, e envolvido nesse trabalho. E alguém me perguntou ontem à noite, um companheiro do Movimento Espírita de Uberlândia, que assistiu uma palestra nossa em Uberlândia ontem à noite, e me perguntou, evidentemente, me cobrou uma palestra em Uberlândia, que eu vou fazer na quinta que vem, e ele me falou, alguém comentou que eu tinha palestra hoje. Ele falou, nossa, eu falei, mas a de amanhã eu não posso perder, porque é numa casa espírita que nós temos muito carinho, vimos nascer, acompanhamos essa casa e fazemos questão de estar aqui. Eu sempre mando o meu filho mais velho primeiro, né? Semana passada ele falou, você vai, fala as bobagens que depois eu corrijo. Semana seguinte, porque pai é para essas coisas, né? Então ele vem, fala as coisas, eu venho e corrijo. Estamos nós dois aqui acompanhando, participando, temos estudos do Evangelho para fazer daqui a alguns dias, e vamos indo, fazendo o que podemos. E o que eu trago e tenho trazido em algumas casas espíritas é uma reflexão muito pessoal. Algum tempo atrás, 1 ano e meio atrás, numa daquelas crises que passamos ao longo da vida, me dei conta que algumas reflexões que faço hoje e que estamos fazendo, já que o tempo vai passando, o cabelo vai ficando branco, vamos olhando para trás, vamos vendo algumas coisas ocorrendo no mundo, no Brasil, no movimento espírita, me dei conta de que tivemos alguns anos atrás, e que eu tive a honra e a glória de poder participar, daquilo que nós conhecemos e chamamos da época de ouro do Espiritismo. A época que começa mais ou menos na década de 60, com o aparecimento de Chico Xavier para a grande sociedade brasileira. E que vai se consolidando quando, na década de 70, Chico Xavier, na extinta Rede Tupi, participa de 2 programas chamados de Pinga Fogo, um programa de entrevistas semanal, apresentado por Brota Júnior, espírita, e conhecido no meio artístico da época, onde ele responde a diversas questões e coloca o espiritismo na pauta do debate da época. Eu não era espírita, minha família não era espírita, mas eu me recordo da repercussão que teve no interior de São Paulo, aquela atividade do Chico. Quando nos tornamos espíritas, logo mais, fomos acompanhando o crescimento e a desenvoltura de Divaldo Pereira Franco e Raul Teixeira, e os acompanhamos nos seminários e congressos, onde tivemos a oportunidade de, trabalhando na seara espírita, presidente de espírita muito cedo, muito novo, que eu era, coordenador de movimento regional muito novo, fomos aos poucos bebendo na fonte, aprendendo o significado de Kardec, aprofundando os estudos. Leitor voraz que sou ainda hoje, devorei em profundidade a literatura espírita, envolvemos-nos com outros trabalhadores mais aquilatados e pudemos aprender. Há 1 ano e meio atrás, entramos num processo de profunda reflexão. Talvez a idade e as pancadas da vida vão nos chamando para reflexões mais maduras,
acerca de determinadas questões que envolvem a nossa vida e o nosso caminhar na terra, ou como diz o Espírito Caminho, aquilo que dirige os nossos passos na vida terrestre. E dessas reflexões estabelecemos um programa de estudo, de revisão, de algumas obras que já tínhamos lido, algumas delas 2, 3 vezes, continuando, evidentemente, o estudo das obras básicas, do qual não abríamos mão nunca. Mas passamos a revisar as obras de alguns médiuns, que complementam o ensino de Kardec, que nos chama a atenção e que são referência. Passamos a fechar o escantilhão de obras. Eu tenho feito uma conta, que juntando tudo que nós temos que ler na vida, se eu for ler tudo aquilo, entre livros técnicos, etc., livros, jornal, revista, que precisamos estar plugados no mundo, como o pessoal gosta de falar hoje, nós vamos ler uma média de 2.000 obras na vida, não vai dar tempo, falta tempo. Então nós precisamos começar a selecionar, porque tem a internet, tem o UOL, tem o Globo.com, tem o Instagram, o Facebook, outras coisas. Nós precisamos começar a selecionar. E no movimento espírita isso se torna muito forte, porque nós estamos vendo as pessoas lendo qualquer obra, qualquer livro, sem se ater à profundidade da doutrina espírita. E com isso nós voltamos a cercear o nosso escantilhão de obras e passamos a fazer uma revisão das obras do Espírito André Luiz e das obras do Espírito Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier. E fomos nos surpreendendo, porque os anos passam, e o olhar hoje é de alguém que já tem chão, já correu, já andou, e passamos a ter um impacto muito grande por essa revisão. Em determinado momento em que anotávamos algumas ideias, vamos lendo no Kindle, no iPad, vamos montando já a apresentação para seminários e estudos que fazemos aqui e acolá. De repente, numa das minhas reflexões, era uma tarde, eu estava bastante reflexivo, numa das obras do Emmanuel, quando o Espírito Amigo nos disse: meu filho, precisamos dividir essas reflexões. Porque são reflexões que falam do espírita nos dias atuais, que alerta o espírita para as questões dos dias atuais. E fui percebendo que a leitura do livro, das obras, há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia, Ave Cristo, foram mexendo conosco de uma forma diferente, porque nos foi apresentando uma realidade que estamos vivendo hoje, e que vamos viver ainda, e que nós precisamos prestar atenção. Quando nós oramos, lendo essas obras, ou estudando as obras do Espírito André Luiz, na série Nosso Lar, nós vamos percebendo que a história do cristianismo é muito rica, mas muito intensa, para não dizer muito dolorosa. E vamos olhando os personagens que o Espírito Emmanuel nos traz, e foi o que ocorreu conosco, ficando a pouco até mesmo envergonhado de nós vermos o espiritismo nos dias de hoje, e olharmos para aqueles personagens e vemos aqueles personagens sofrendo como nunca, agasalhando a dor como nunca, aceitando as propostas do Cristo, sendo pessoas, a maioria analfabetas, aqueles que ouviram Jesus e que caminharam para o martírio de Roma, sem perguntar a Jesus, sem ter visto Jesus, mas se apresentaram para em nome dele morrer, tinham a certeza do que estava nas epístolas de Mateus, que eram os escritos que tinham à época, que se estudavam nas catacumbas de Roma. Quedei-me de repente, refletindo sobre o que levou Lívia, há 2000 anos, a viver dentro de casa, apartada da filha e do marido que ela tanto amava.
porque fizeram uma calúnia para aquela mulher, criaram uma situação por ela não ter aceitado propostas escusas dos homens que buscavam a sua beleza e a sua dignidade. Mas ela ainda assim, ao voltar a Roma, acaba por frequentar as reuniões primeiras, do primeiro grupo cristão em Roma. E faz parte do primeiro grupo que morre no Coliseu de Roma. Quedei-me a pensar, e lembrei-me que há alguns anos, uma viagem turística com minha esposa, à Itália, adentrei pela região do Mamertino, pela região do Averino, e fui aos poucos sendo tomado de uma emoção muito forte. Passei pelas termas de Caracara, contornei o Coliseu, e fomos à catacumba de São Calixto, onde de repente o guia que nos acompanhava se perdeu. E como nos demos conta, estávamos muito mais abaixo do que realmente eu precisava. E fui tomado de uma emoção tamanha, que eu sabia exatamente onde eu estava, e conduzi o grupo à saída das catacumbas de São Calixto. Passamos em frente à igreja de São Paulo, nas portas da Via Ápia, onde Paulo de Tarso foi degolado, e a emoção foi aumentando. E quando contornamos o Coliseu para entrar nele, chegamos, subimos a rampa de acesso, e quando chegamos nas bordas do Coliseu, da arena do Coliseu, fomos tomados de imensa emoção, quando o Espírito nos disse: meu filho, foi aqui que tudo começou. De olhar e perceber o tropel das feras e das pessoas que eram esmigalhadas por ter uma fé naquele homem tão humilde, tão cheio de amor. Me perguntei como que podia Lívia, da onde que veio aquela fé, para que ela abrisse mão de ser esposa de um dos mais poderosos senadores de Roma. Abrir mão da casa, das suas coisas íntimas, da sua rotina, do amanhecer, do anoitecer, da sua vida. O que levou Lívia a fazer isso? Me perguntei tempos depois, o que levou o personagem também de Nova Lívia, em 50 anos depois, conseguir se travestir de homem, para poder fugir à fúria animalesca dos homens, pois também era dotada de beleza, era uma mulher rica, e que foi colocada na rua pelo pai, que também a acusou, acreditou numa mentira, e que levou ela a percorrer caminhos escuros, até que se refugia em Alexandria, onde se apresenta como um homem, e passa a ser a referência religiosa da região. Era aquele que atendia as pessoas, que falava de Jesus, que curava em nome de Jesus, que abençoava em nome de Jesus. E quando o tempo passa, e a tuberculose já lhe toma o corpo, que lhe ceifaria a vida, eis que o seu pai aparece para que ela tratasse dele. É ainda o homem poderoso de Roma, e que busca aquele homem que vivia distante, e que em Roma falavam tanto dele, vai, não reconhece a filha, mas ouve o seu conselho: volte a Roma, se desfaça das suas coisas, faça caridade. E ele volta transformado, mas já estava muito doente. Um ano depois, ele retorna a Alexandria, nas vascas da morte. E quando está para partir, ele diz àquele homem: eu vou partir sem pedir perdão à minha filha. E o homem retira o disfarce: sou eu, pai, sou eu. Sou eu que te esperei todos esses anos.
E ele chora: filha, tu me perdoastes? Ah, pai, não há o que perdoar. E abraça-o como sempre. Ela também chorando compulsivamente, porque ela encontrou a paz, porque o pai ouviu o lado da história dela, e ela pôde cuidar dele nos seus últimos instantes, para que no dia seguinte ela também partisse. Duas almas que se encontraram do outro lado. E eu me perguntei: meu Deus, aonde vem essa fé dessa gente para morrer em nome do Cristo? E passei a pesquisar e a refletir, e fui vendo que a fé deles foi passada para adiante. E fomos encontrando esses cristãos pelo caminho, dando exemplo de fé e de caridade, erigindo instituições de caridade, abrindo mão das suas vidas. Quando encontramos Pedro na casa do caminho, construindo uma obra que o judeu não fazia caridade, uma obra onde acolhia as pessoas doentes. Vamos encontrar depois Paulo de Tarso, falando nas epístolas sobre o valor da caridade, acolhendo as pessoas. Nós vamos encontrar Francisco de Assis, atendendo os pobres, nas ruas geradas de Assis, pelas estradas geradas da Úmbria, quando estive em Assis, onde Francisco de Assis meditava diariamente. Olhei aquele campo que se distendia pela frente, o trigal em festa. Era o mês que o trigal se apresentava. O vento balançava as espigas de trigo. Imaginei Francisco de Assis abrir mão do nome, da fortuna e do amor físico, pois ele amava muito uma pessoa, para que ele pudesse se entregar a Deus e a Jesus. Vamos encontrando ao longo da vida exemplos de cristãos que foram superando as suas dores, as suas dificuldades, e foram fazendo a grande revisão da sua vida. Quando chegamos nos dias recentes, quedei-me a lembrar de Chico Xavier. Em 2003, escrevemos um artigo para uma revista espírita, em que recentemente me pediram autorização para republicar. Eu não lembrava mais de todo o teor, fui corrigir o texto, e vi o que tinha escrito. Até me perguntei se fui eu mesmo que escrevi. Fiquei em dúvida, olhei, de 2003 para cá, me perguntei, será que fui eu mesmo? Porque naquela época eu já me perguntava do Chico homem, do Chico que entregou a sua vida, não do médium, que do médium todo mundo já sabe. E quando escrevemos, procuramos lembrar que houve um Chico homem, um homem que várias vezes nos disse que ele precisava ter família, que ele tinha um sonho de ter família. Quantas vezes me perguntei nos natais alegres da minha casa, árvore de Natal montada, os brinquedos, o amigo invisível, a ceia farta, gostosa, as músicas, a festa em família, a festa da fraternidade, que é tão importante, famílias se reunindo, se encontrando, se abraçando, falando de Jesus, falando de amor, tentando amar, enchendo o coração de paz. E quantas vezes na ceia, eu me peguei pensando, quem está com o Chico agora? Durante muitos anos. No dia de Páscoa, a brincadeira com os filhos, a pegadinha dos coelhos, para o ovo de Páscoa, que sempre fiz com os meus filhos. Aquela coisa gostosa de receber a família para o almoço em casa, na casa da minha mãe, na casa da minha sogra, ou agora na minha casa, que os meus filhos vão à minha casa. O Chico estava onde na Páscoa? Psicografando, fazendo a caridade, e se perguntando, mas se entregando a Jesus.
para o trabalho. Acompanhei a luta de Divaldo Franco. Várias vezes lhe perguntei: Divaldo, como você aguenta? Ah, meu filho, não faça essa pergunta. Não faça essa pergunta. Ela não tem resposta. O Raul, que é mais chegado, várias vezes acompanhei o Raul, e o Raul dizia: ah, Marco, dá não respondo não, nem me pergunte. Vi aqueles homens construindo uma obra, sem dia, sem madrugada. São vultos do cristianismo, que abriram mão de suas vidas para servir a Jesus. Em cima do quê? Da fé e da caridade. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos: no que constitui a caridade, segundo Jesus? Olha o detalhe da pergunta. Como é importante estudar o Livro dos Espíritos. Vai me doendo no coração, porque vou andando fazendo seminário, palestras, e as pessoas fazem perguntas. E normalmente eu percebo que não conhece Allan Kardec. E me perguntam até mesmo, recentemente me perguntou uma pessoa: eu preciso ler Kardec? E eu falei: qual a sua função no centro espírita? Eu sou coordenador de tal trabalho. Eu falei: meu Deus, que perigo. É óbvio que você tem que ler Allan Kardec. Não é ler, é estudar, para que as perguntas sejam compreendidas. E lá no final da questão está vírgula, segundo Jesus. E a resposta é direta. É o perdão às ofensas, a benevolência. É o que pensava Jesus sobre a caridade. Os espíritos desdobrando o conceito, e chegam no amai-vos uns aos outros, ou amai o próximo como a ti mesmo. O que abre espaço para nós entendermos o valor da caridade. E vemos as pessoas com dificuldade de viver nos dias de hoje, buscando muitas vezes a caridade que é o doar, é dar, o que é muito bonito. Mas tem uma caridade que é mais ampla, uma caridade que nos chama para o trabalho, a caridade que eu faço na irradiação, pelos suicidas, a irradiação que eu faço pelos doentes mentais, pelos obsidiados, a caridade que eu faço durante o meu expediente, os meus dias, escutar alguém, ter paciência para ouvir as pessoas, a caridade que eu tenho para muitas vezes nas pugnas familiares, respirar e silenciar nas discussões com o cônjuge, com os filhos, no local de trabalho, tentando entender por que aquela pessoa está assim. A caridade muitas vezes de ser paciente comigo, de saber que eu estou a caminho, que eu tenho reencarnação, que eu tenho as vidas sucessivas para desconstruir-me e me reconstruir. Foi em cima dessa caridade que esses homens, esses vultos, essas mulheres se construíram. Foi em cima desse trabalho de entender a caridade na sua acepção que formaram a couraça e a armadura para enfrentar os tempos difíceis, se fiando na fala de Jesus, para que pudesse enfrentar os dias que estão vindo. Foi na fé que eles construíram a sua armadura. Não aquela fé que vem de fora, mas aquela fé como está no capítulo 19 do Evangelho, segundo o Espiritismo, quando Kardec desenvolve a estrutura da fé, nos alertando para a profundidade dela, nos alertando para a fé raciocinada, aquela fé que eu estudo e eu entendo que eu estou encarnado, eu entendo que eu tenho um compromisso com Jesus, que a minha encarnação foi planejada, que antes de reencarnar, como está no livro Missionários da Luz, do Espírito André Luiz, eu recebi a proposta
de vencer aquelas minhas deficiências e dificuldades, e que para isso eu deveria ter um corpo, e eu escolhi o corpo. Eu trabalhei a geometria do corpo, a geografia do corpo, a estrutura biológica do corpo. Eu escolhi aquele pai, aquela mãe, e eu assinei o contrato para que eu esteja a serviço de Jesus. E quando eu me dou conta, nós vemos espíritas esquecendo do contrato que assinou, se esquecendo que ele escolheu aquele cônjuge, aquela cidade, aquela profissão, tornando-se indiferente, revoltado, alienado, e perdendo exitosas oportunidades na vida e na luta. Perdeu o endereço de si mesmo. Me recordo que alguns anos atrás, um momento de ordem pessoal muito difícil, o Espírito Camilo nos disse assim, através da mediunidade de Raul Teixeira: meu filho, tu estás no campo aberto das lutas necessárias para que você encontre a paz. A mesma paz que você declinou em outras encarnações. Você está no campo aberto das lutas construtoras do seu destino de luz. Você está no campo aberto de lutas que espíritos generosos prepararam para você. Não esmoreça, não esmoreça. Vá, meu filho, e diga isso para as pessoas quando tu pregares, que todos estão no campo aberto das lutas, que todos foram convidados por Jesus para estar na seara espírita. Ele sabe quem somos nós, Ele sabe o que nós podemos fazer, e conta conosco para que nós possamos nos doar. São tempos muito difíceis, são tempos de desconstrução, se valendo do termo cunhado pelo filósofo franco-argelino Jacques Derrida, que escreveu a monumental obra no final da década de 60, A Arte de Desconstruir, que coloca o verbo desconstruir na sua amplitude, falando que a desconstrução objetiva na hermenêutica da palavra, derrubar ou derribar tudo aquilo que estava antes erigido. São tempos de desconstrução. Mas muito mais do que as desconstruções físicas, e Jacques Derrida já dizia isso, sem ser espírita, que a desconstrução da intimidade de cada ser é a maior revolução da Terra, que a desconstrução das consciências é a maior guerra do ser encarnado, que a desconstrução daquilo que nós temos como padrão e referência é a maior luta que nós temos. Ou que corrobora o que o Espírito Militão Pacheco diz na obra O Espírito da Verdade, psicografado por Chico Xavier. Quando num texto muito simples, ele vai dizendo assim: você já foi rei, você já foi rainha, você já foi príncipe, princesa, conde, marquês, já foi soldado, já foi cabo, já foi general. Você já foi homem, você já foi mulher, já foi rico, já foi pobre, já foi ladrão, prostituta, prostituto. Você já foi drogado, você já foi governante, deputado, senador, presidente, deputada, senadora, presidente,
rainha, plebeia, empregada doméstica, professora. Você já foi asiático, africano, negro, índio, branco. Já viveu na África, na Ásia, na Europa, na América do Norte, no Brasil. Você já passou por todos os países. Já falou todos os idiomas. Você já fez todas as viagens possíveis. E ele termina dizendo, você só não fez a viagem para dentro de si mesmo. E a marca, hoje, é mais nós não nos escondemos atrás do que fomos. E vemos os espíritas buscando tentar saber quem foi, onde viveu. É olhar pelo retrovisor, não é isso que o Cristo pede. É ficar pensando no ontem, ou como nos disse certa feita uma pessoa, dotada de uma mediunidade muito confiável, Marco, você está lá sentado na cadeira, de noite você sai do corpo e senta na cadeira. É mais cômodo para você sentar naquela cadeira que te felicitou tanto, que lhe deu tanto poder, do que você viajar para dentro de si e se enfrentar na sua realidade. O espírita vai fugindo e perdendo a chance de conviver com aquilo que ele tem de melhor, que é olhar para frente, se valendo das propostas de Jesus, se entregando em holocausto, se necessário for, como aqueles vultos fizeram, e lembrando sempre do uso do auto-perdão nesses tempos difíceis, nesses tempos de desconstrução. Recentemente, Haroldo Dutra fez uma fala, e eu recebi o vídeo, e me chamou a atenção no vídeo, que no momento em que Haroldo começa a falar, Divaldo se volta para ele, se ajeita na cadeira de uma forma, de que quem conhece Divaldo Franco, sabe que ele estava interessado e prestando atenção no que estava sendo dito, era relevante. E logo que eu vejo o vídeo, confesso que não são todos que vejo, são tantos, mas quando eu vi a tomada de postura do Divaldo, vou ouvir o vídeo. Não me arrependi. Salvei no iPhone. Porque Haroldo Dutra vem falando para nós que são tempos de loucura, são tempos de desestruturação psíquica, onde há vivos mortos psiquicamente na rua. Pessoas das nossas relações, amigos nossos, que já estão loucos, que já perderam a lucidez e a coerência, nesta loucura que estamos vivendo, em tempos que espíritos perversos, retidos há muito tempo, nas regiões abissais da terra, foram liberados para conviver no nosso psiquismo, como relata o Espírito Manuel Filomeno de Miranda, no livro Amanhecer de uma Nova Era, Transição Planetária e Perturbações Espirituais. Antigos comparsas nossos, amigos do passado, com uma energia muito densa, capacidade hipnótica, capacidade de trabalhos profundos, na alquimia, na energia pura, trabalhando conteúdos junto de nós, muito denso, mas principalmente trazendo a sua loucura psíquica, a sua desestruturação psíquica, de quem há mais de séculos está vivendo em regiões escuras, subjugado, sujo, mas principalmente carente de amor e de carinho. Alguém que esteja precisando de um encontro fraterno, de um abraço,
gente que traz essa densidade energética para perto de nós e desestrutura o psiquismo de muita gente. Tempos de loucura. Ou, como diz o Espírito Camilo, na última obra de Raul Teixeira, que é uma obra monumental, por 2 motivos. Primeiro, pelo conteúdo da obra. E segundo, porque é demais ver Raul Teixeira, depois de um AVC, em que o seu cérebro vazou sangue por mais de 7 horas, onde o lado direito foi todo perdido, ver Raul Teixeira voltar a falar, e ver Raul Teixeira voltar a psicografar com a mão esquerda, o prefácio de abertura do livro, cujo título é O Tempo de Deus. E eu olho para aquele negro de olhos verdes, e me encho de paixão por ele, de respeito por esse exemplo de cristão, de servo de Jesus. E olho para as minhas reclamações, e elas ficam tão vergonhosas, quando eu vejo aquele homem saindo de um AVC, psicografando uma obra, para acalentar meu coração ainda tão imaturo, tão infantil. E nesse livro, o Espírito Camilo vem nos falar que são tempos de solidão, tempos em que nós estamos aprendendo a conviver em sociedade, e que nós achamos que as pessoas estão acreditando no que nós falamos, que as pessoas no trabalho, na família, na rua, aceitam o que a gente fala. As pessoas são polidas, às vezes educadas, nos escutam, mas não nos dão atenção. E nós vamos vivendo tempos de solidão, onde o cônjuge não ouve a esposa, onde a esposa não ouve o cônjuge, onde os casais não se comunicam, porque quando um está falando, o outro está pensando mil coisas, ou na pugna dele, está pensando como vai responder para ganhar a disputa, para se dar melhor naquela disputa, para covardemente disputar os filhos com o outro, para covardemente disputar as coisas com o outro, se esquecendo da proposta de Jesus, o que nos joga numa solidão profunda, caminho para a depressão. São tempos, diz o Espírito Camilo, de descomprometimento. Descomprometimento. Tempos que as pessoas que estão por aí, são esses espíritos que fizemos referência. Espíritos que mentem e enganam, porque passaram séculos como prisioneiros nas regiões escuras, tentando fugir daquilo que eles se enfiaram, por não ter a misericórdia consigo mesmo, por não pedir ou reconhecer Deus e Jesus, por não pedir ajuda, não orar, permaneceram séculos nas regiões mais escuras, tentando fugir, aprendendo a mentir, cansados de sofrer, até que foram resgatados pelas almas generosas que os trouxeram para as reencarnações. Não há comprometimento com a verdade, não há comprometimento com valores, mas nós espíritas já sabemos quais são os valores, porque a proposta de Jesus para nós é muito diferente. A proposta de Jesus para todos nós é diferente. Naquela tarde inesquecível de Cafarnaum, quando a luz do sol banhava as águas do lago de Genezaré, ele desceu a rampa que dava acesso à praia, e com os cabelos emoldurados pelo sol, o olho claro colocado no horizonte, a fala mansa, que dominava o éter, ele apareceu para aquela multidão pela primeira vez. E quando o grupo de pessoas se aproximaram dele, ele começou a cantar aquilo que Maria Dolores Espírito diz: a voz dos imortais que a gente ouve
e não se esquece nunca mais, porque ele dominava o éter. Em a Gênese, lei dos frutos, está explicado como que Jesus fazia isso. Ele dominava as ondas, não precisava de microfone nem de aparelho. E ele cantava músicas e começou a falar pela primeira vez: eu venho lhes falar novas verdades. Eu venho lhes dizer. E começa a falar a tão pouco conhecida parábola das pérolas. Quando ele pergunta para a multidão: quem é essa multidão? Analfabetos, sofridos, estiorados, judiados, psicologicamente igual a nós. Como diz o Espírito Amélia Rodrigues em Trigo de Deus, na abertura, quando ela define o perfil psicológico do povo da época. Somos nós, soterrados, a ponto de perder a esperança, e um povo que vinha de 1000 anos de cativeiro, e que só sabia de dor. E ele fala a parábola das pérolas. O reino dos céus é semelhante ao pescador de pérolas, que quando encontra uma pérola valiosa, pega tudo que tem e investe para ficar com aquela pérola, pois ele sabe que aquela pérola, quando trabalhada, lhe dará uma fortuna. A pérola é o reino dos céus. O pescador somos nós. E o Evangelho de Jesus é a ferramenta que nós usamos para essa pérola. Eu vos venho dizer que o reino do meu Pai não é desse mundo. Para que 3 anos depois, quando Pôncio Pilatos lhe pergunta: tu és rei? Tu dizes. Pois se eu fosse rei, o meu povo já teria atuado para me livrar. Começou com o bem e terminou com o bem na luta contra o mal. E quando ele coloca a cruz de pé, ele define a vitória do bem no planeta Terra, estabelecendo que a partir dali, a Terra estava sob o seu controle. Esta é a proposta de Jesus. O que o levou depois, numa noite inesquecível para muitos de nós que estamos aqui, encarnados e desencarnados. Quando a lua brindava com a sua lua, aquelas regiões escuras, aproximadamente 2 séculos atrás, eis que naquela noite, a multidão que vivia naquela região foi convidada para um encontro, e o magnetismo os atraía como se fosse poderoso imã, e as pessoas não sabiam por quê, aqueles espíritos maltrapilhos, mas eram atraídos, quando estavam reunidos num grande anfiteatro. Eis que uma luz vai se adensando, e começa a falar: meus filhos. Não havia como não reconhecer a voz. Era ele de novo. Meus filhos, há quanto tempo vocês se apartaram de mim? Mas hoje, eu venho lhes fazer um novo convite. Vinde conosco. Me sigam desta vez, para que eu possa lhes conceder o ensejo de uma nova jornada na terra, para convidá-los a trabalhar na minha seara. Não estou lhes perguntando o que vocês fizeram, ou o que são, mas eu venho lhes convidar para estar comigo, numa proposta nova religiosa, para que vocês possam falar do meu Evangelho, para que vocês possam estar a meu serviço na terra de novo.
deem-me a alegria de tê-los comigo de novo. E quando as pessoas perceberam, era Jesus de Nazaré que eles falavam, que eles convidavam de novo, nos convidando, para nós estarmos aqui como espíritas. Porque nós, os espíritas, é a lição que nós aprendemos de todos esses estudos, nós estamos sendo preparados. Como os cristãos primitivos foram preparados para morrer nas arenas, mas principalmente para falar de Jesus para aquele povo todo, para que eles fossem de aldeia em aldeia, curando, falando, dizendo, renovando a esperança nas pessoas, em Éfeso, em Tessalônica, em Corinto, na Judéia, em Jerusalém, em Roma, em Lyon, por toda a região do Maghreb africano, por toda aquela área, fincando a doutrina de Jesus, e foram morrendo em nome dele. Eram analfabetos, mas tinham a fé. Hoje, nós espíritas somos os cristãos primitivos, que ele chamou para que nós estivéssemos aqui para resgatar os nossos débitos, para que nós arregaçássemos a manga, e jamais perdêssemos a confiança nele, que está no leme, no comando, e que eu procurasse fazer a minha parte, que é o entendimento da fé, que é uma amplitude da caridade que eu posso fazer, mas que é principalmente o auto-perdão para comigo mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo, é a sentença grandiosa dos tempos de hoje, para que eu possa entender que eu errei, eu tropecei, eu não consegui entender, me faltou naquele momento o discernimento, eu estava envolvido. Não importa, não é isso que Jesus está perguntando. Mas eu posso me perdoar. Eu posso chegar à noite no silêncio do meu quarto, chorar convulsivamente, eu posso buscar um psicólogo, buscar analista, mas eu vou buscar no Evangelho. Porque lá no capítulo 28, em prece para os médiuns, um capítulo que os espíritas não leem, mas que é importantíssimo, em prece para os médiuns, ele diz, rogue por si. Kardec fala, para que você saiba usar a sua mediunidade, para que você esteja a serviço de Jesus, e eu não preciso ter mediunidades ostensivas. A maioria de nós já tem a mediunidade expiatória, a inspiração em alto grau, basta afinar, basta ter a noção do que se tem, e se perdoar, e se dizer, eu posso trabalhar por Jesus. Ah, mas eu sou assim, ousado. Não é isso que Jesus está perguntando. Ele sabe o que você pode fazer. Você pode aplicar o passe, você pode atender alguém, abraçar alguém, chorar com alguém, você pode fazer o estudo, você pode colocar água, você pode atender uma pessoa no hospital, falar com ela, falar de esperança, você pode ser um bom pai, uma boa mãe, uma boa esposa, um bom marido, um cidadão honesto, cumpridor dos seus deveres. Eu estarei sendo um espírita cidadão, construindo esse novo Brasil, esse novo tempo. Mas eu preciso me perdoar, eu preciso ter carinho para comigo, para que eu possa, daqui um pouco, quando o Pentecostes moderno se apresentar, e essa hora já está se aproximando, quando chegarem às portas da casa espírita, a multidão de irmãos nossos, os gentios de hoje, aqueles que não conhecem a reencarnação, aqueles que não privam da comunicação com os espíritos, que perdem de beber na fonte do Evangelho segundo o Espiritismo, baterão os magotes na nossa porta, encarnados,
E quem irá falar para eles desse Jesus redivivo? Somos nós, os cristãos dos dias atuais. Nós, os espíritas, somos os cristãos primitivos a serviço de Jesus. Já estão redimidos. E Jesus repete a pedagogia. E nos buscou para que nós sejamos aqueles que vamos acolher os nossos irmãos que estão batendo as portas da casa espíritas. Eu vou repetir. Aos magotes. Daqui a pouco. Como bate no nosso WhatsApp hoje, a quantidade de pessoas que vão sendo atendidas, encaminhadas. Nós podemos fazer isso. Convidar a pessoa para vir ao centro, falar para ela do Evangelho, ler o Evangelho, estudar Kardec para falar para ela. E os Espíritos falarão por nós, sem que a gente perceba. Recentemente, numa hora muito difícil, achei que não ia me levantar. Quando o Espírito me disse assim, numa reunião mediúnica, Marco, vai se levantar. Vai se levantar porque você precisa falar. Porque tem as pessoas que precisam ouvir. E nós falaremos contigo. Para que as multidões escutem a voz de Jesus. Pela voz dos milhares de espíritas que podem falar. Em nome de Jesus. Este é o momento anunciado. Esta é a hora que se aproxima. Para que nós possamos, os espíritas hoje, ter o mesmo comportamento dos espíritas de outrora. Era uma tarde muito quente em Jerusalém. Jesus estava sentado na porta do templo de Salomão. E a multidão passava e chegava na praça, quando aquela mulher bonita, os cabelos esvoaçantes, uma mulher que chamava atenção e era muito conhecida, passou na frente. E quando volveu o olhar, viu que Jesus estava sentado. Jesus era um homem belo. Era um homem inesquecível. Certa feita, um espírito que esteve em Jerusalém naquela época nos disse, fiquei magnetizado quando o vi. Eu fazia parte da guarda romana e não conseguia tirar o olho quando ele passou no meio da multidão naqueles dias inesquecíveis. Fui para a minha casa, nunca mais fui o mesmo. Quando ele passou. E aquela mulher ficou magnetizada. E quando se dirigiu, aí ele disse, Nazareno, eu sou muito conhecida. A maior casa da praça é minha. Pela minha casa já passaram reis, príncipes, sacerdotes, generais. Eu tenho o melhor vinho. Eu tenho os melhores acepipes. Eu tenho o melhor lençol. Os melhores sais para o banho. E domino as melhores técnicas de massagem. E hoje, eu farei uma programação especial para você. Nós estaremos à sua disposição. E eu procedo assim, porque percebo em seus olhos uma diferente chama. Tu vens? Jesus meneou a cabeça. Hoje não posso. Hoje não posso. Ela disse, eu acho que você não entendeu. Eu disponho dos melhores locais. E hoje estará fechada a minha casa. Só você será atendido. Tu vens? Ele meneou a cabeça. Não posso.
passo. E ela saiu. Enfurecida pela repulsa, a noite chegou. E no solar da praça se encontra o casarão apagado e uma janela. E ela estava na janela. 2 anos depois, no tanque de Betseda, Jesus curava aqui, ia curar quando alguém chama, mestre, corra! E Jesus sai, apressado, e entra no local onde estavam recolhidos alguns leprosos. Ele entra numa furna, e uma mulher grita, saia daqui, eu estou morrendo, eu não quero que me veja. Jesus se aproxima, retira calmamente, e percebe que as faces estavam carcomidas pela lepra, os olhos quase que perdidos, no meio da carota craniana. Ele toma aquele corpo, sem dizer nada, os olhos fechados, e ele diz, hoje eu te convido para vir comigo. Eu preparei o melhor lugar para você. E eu pedirei ao Pai que Ele te acolha em meu nome. Tu vens? E assim eu procedo. Porque eu percebo nos seus olhos uma diferente chama. Ela olhou com pouco que tinha de olho. Ah, Nazaré, eu te esperei todos esses anos. Nunca mais a minha vida foi a mesma. Eu te aguardei por todas as noites, e tu vens agora. Que eu sou uma mulher carcomida. Não me olhe, eu não sirvo para mais nada. Porque tu não viesses quando eu era jovem e bela, no vigor das minhas energias. Por favor, não me olhe. E Jesus lhe diz, hoje eu vim, porque percebo nos seus olhos uma diferente chama. Dê-me a tua alma, e eu pedirei ao Pai por ti. E hoje ainda, tu estarás com Ele, porque tu se modificaste. Há beleza interior dentro de ti. E isto é que eu venho buscar. Ela olhou para Jesus, chorou copiosamente. Ele a beijou-a e a aconchegou ao peito, para que ela desencarnasse. Jesus de Nazaré, eis Ele de volta, eis Ele de novo, como outrora, nos convidando para o trabalho do amor, para que possamos todos nós nos redimirmos dos nossos débitos e das nossas crises. Felizes os convidados para os banquetes de luz, que é o Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo. Muita paz em nossos corações. Jesus conosco sempre.